A paz do Senhor, amada igreja, louvado, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aqui é a missionária Sandra. Estamos mais uma vez com Minutos de Fé, trazendo uma palavra de fé e edificação para a tua vida. Que Deus abençoe teu dia, que Deus abençoe teu lar, que Deus venha derramar força e graça sobre a tua vida, que a perseverança e a fé esteja no teu coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Hoje eu quero estar compartilhando uma palavra que se encontra no livro de João capítulo 11, verso 4. Eu quero passar essa palavra para você que está passando por uma provação, por uma aflição, porque quando você está nessa prova, nessa aflição, o que você vai fazer? O que você deve fazer em meio a essa provação? Nós vamos comentar sobre isso aqui. Eu espero que você fique atento e que receba a instrução vinda do Espírito Santo, porque é Ele que vai te direcionar, é Ele que vai te trazer a revelação que você precisa. Amém? Então, já quero pedir aqui que você compartilhe esse vídeo com outra pessoa que também está assim, passando por uma prova, tá? E ela não sabe o que fazer, qual a decisão tomar, como prosseguir. Então, compartilhe com ela esse vídeo. Vai lá, compartilhe e também assista o vídeo até o final para que o Senhor fale contigo e você receba também essa direção do Senhor na sua vida. E não se esqueça, deixa a curtida aí no nosso vídeo. Amém? Então, livro de João, capítulo 11, verso 4, está nos dizendo: E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Amém? Aqui essa palavra foi quando Jesus foi avisado sobre a morte de Lázaro, né? Que Lázaro estava enfermo. E ali Lázaro estava prestes a morrer. E então pediram que Jesus fosse visitá-lo antes que morresse, né? Mas Jesus, ele disse-lhe àqueles que o informaram, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Porque é através dessa morte que o Filho de Deus será glorificado por ela. Nem tudo que você está passando é para te derrubar, tá? O que você está passando não é para a morte, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Às vezes nós passamos tantas provas, tantas situações difíceis, que achamos que Deus se esqueceu de nós, que Deus nos deixou de lado. Mas Deus não nos deixou de lado. Há um processo na nossa vida. E assim como ele disse sobre a enfermidade de Lázaro, essa enfermidade não é para a morte. O que você está passando não é para te matar. Essa aflição não vai te matar. Essa prova não vai te matar. Tá certo? Há um escape aí, há uma solução. Mas o que fazer para ter vitória sobre o sofrimento pessoal? O que fazer? Vamos lá então, vamos seguir para 8 passos. 8 passos para receber a vitória sobre o meu sofrimento, tá? Primeiro passo é você examinar as várias razões por que o ser humano sofre. Por que você está sofrendo?
Examine qual tipo de sofrimento. Por que você está vivendo isso? E aí você tem que ver em que sentido o sofrimento concerne você. E uma vez que você identifica a razão específica desse sofrimento, você deve proceder conforme a palavra do Senhor está escrita. Qual é o seu dever diante disso? Ou seja, você precisa então examinar as várias razões por que um homem sofre. O sofrimento de uma pessoa pode vir pela própria semeadura dela, porque a palavra do Senhor está escrito que você semeia, você vai colher. Então, você tem que verificar se esse sofrimento está vindo por as suas próprias atitudes, porque você semeou isso, ou você também pode verificar se esse sofrimento está vindo por parte de alguém que está na tua vida, tá? Porque também muitas vezes nós colhemos a colheita de outras pessoas. Por exemplo, um filho acaba colhendo a colheita dos pais. Um esposo, uma esposa, um cônjuge acaba colhendo também a colheita do seu cônjuge. Por quê? Porque está unido, porque estão juntos, tá? Então acaba colhendo nisso, tá certo? Então você precisa verificar de onde que está vindo esse sofrimento. Por que meio vem esse sofrimento na sua vida, tá? E em que sentido está sendo esse sofrimento para você? Em que sentido está referindo a você? Porque há vários meios de nós sofrermos. Às vezes sofremos por amor a outras pessoas, porque vemos uma pessoa sofrer, passar um processo difícil e nós sofremos. Sofremos junto com ela. Então, por que meio está vindo esse sofrimento sobre a tua vida, tá? E também, depois que você já identificou tudo isso em sua vida, você então já identificou a razão específica disso, aí você deve proceder conforme a palavra do Senhor está dito. Como que você vai agir de acordo agora? Qual que é o meu dever diante dessa situação? Se você está vendo uma pessoa que está em sofrimento, passando momentos difíceis na vida, e isso está te causando sofrimento pelo que ela está passando, então a palavra do Senhor está dizendo o que você vai fazer, como que você vai fazer, o que você vai fazer diante desse sofrimento, tá? Porque isso está te fazendo sofrer. O que você faz então diante disso? Então você precisa entender a situação. Se eu estou vendo alguém sofrer e isso está trazendo sofrimento à minha vida, dobra os teus joelhos, vai orar por ela, tá? E também, como o Tiago disse, a fé sem obra é uma fé morta. Podendo fazer o que está na sua mão de bem, faça. Então faça, para aliviar o sofrimento da pessoa e assim alivia o seu. Então você precisa identificar primeiro. Identifique, tá? O primeiro passo, então, é você examinar a razão desse sofrimento e o que esse sofrimento está acarretando para você, por que disso, e aí sim, identificou a razão, você agora vai tomar uma atitude diante dessa situação. Amém? O segundo passo, creia que Deus se importa sobremaneira com você, independente da severidade das suas circunstâncias. O sofrimento nunca deve fazer você concluir que Deus não lhe ama, nem rejeitá-lo como seu Senhor e Salvador. Deus sabe todas as coisas e Deus te ama. Deus nunca deixou de te amar. Então, no meio desse sofrimento, no meio de tudo isso, nunca pense que o Senhor te deixou. Nunca pense que o Senhor te abandonou, porque Ele não te abandonou, tá? O Senhor disse que estaria todo o tempo contigo. Então não pense que o Senhor Deus vai te rejeitar.
Não pense que o Senhor está te abandonando. Deus está com você. Ele faz tudo isso, Ele permite tudo isso, porque Ele ama, tá? Ele te ama. Mas não pense que Deus não quer o seu bem. Aqui nós falamos, a palavra do Senhor nos diz que todas as coisas, elas cooperam para o nosso bem. A palavra do Senhor nos diz isso. Então, se o que eu estou vivendo está cooperando para a minha vida, então o Senhor está trabalhando em mim. O Senhor está fazendo algo por mim. Então Ele não me abandonou. Então é necessário que eu continue crendo no Senhor. É necessário que eu creia que Ele está comigo. Que independente da situação que eu estou vivendo, o Senhor não vai me abandonar. Que esse sofrimento não é para mim morrer. Mas que o Senhor está ali comigo, que Ele me ama. E de maneira nenhuma pense que Ele te deixou. E de nenhuma maneira pense em deixar o Salvador. Em colocar Ele lá no banco de reserva. Porque muitas vezes as pessoas colocam Deus à frente de todas as coisas e quando vem o sofrimento, ela passa Jesus lá para o finalzinho do banco. Ele já não está mais no primeiro lugar na sua vida. Então você precisa manter Deus no lugar onde Ele precisa estar na tua vida, que é em primeiro lugar. Então, o segundo passo para você ter vitória nesse sofrimento que você está vivendo é continuar crendo no Senhor. Não deixando Ele para trás, tá? Não excluindo Ele da tua vida. Continue crendo no Senhor. Não se exclua, em nome de Jesus. O terceiro passo é recorra a Deus em oração sincera e busque a sua face. Espere nele até que liberte você da sua aflição. Tudo na nossa vida tem um tempo. Tudo na nossa vida tem um limite. E Deus não vai permitir uma prova maior do que você suporte, tá? Para que você não o negue. Deus não vai permitir você passar por um sofrimento que você não suporte. Tá certo? Ele não vai permitir isso na tua vida. Então, continue crendo que o Senhor vai estar contigo. Recorra em oração. Aprenda a depender dele. Torna a dizer, essa enfermidade, estes males, essas provações, aflições, não são para a morte, mas é para que você dependa do Senhor. Às vezes precisamos de um puxão de orelha. E às vezes Deus vai puxar a tua orelha para que você volte seu coração para Ele, para que você não se distancie dele e acabe acontecendo coisas piores com você. Então, volte o teu coração para o Senhor em oração. Confie nele, faça uma oração sincera com todo o ser. Busque a face de Deus. Buscar a face de Deus é ter momento de intimidade, momento de devocional com o Senhor. É esperar que o Senhor esteja ali trabalhar, até que o Senhor te livre dessa aflição, tá? Porque você pode passar por vale, mas o Senhor passará contigo. E Ele vai te tirar deste vale, tá? Ele vai te tirar desse vale de aflição que você está passando, porque Ele te ama. Porque Ele te ama e Ele está contigo. Mas o que Ele quer é que você dependa dEle, que você esteja sempre com Ele, que não o deixe, tá? É você que precisa não deixar o Senhor, porque o Senhor jamais vai te deixar. O quarto passo é confie que Deus lhe dará a graça para suportar a aflição até chegar o livramento. Deus vai te dar essa graça. Deus vai te dar uma estratégia, Deus vai te dar um escape, Deus vai te dar sabedoria para lidar com essa situação. Deus vai te dar força, Deus vai te dar os livramentos necessários para a tua vida. Lembre-se, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A fé cristã
ela não consiste na remoção de fraqueza e sofrimento, mas na manifestação do poder divino através das nossas fraquezas. Deus não vai tirar a tua fraqueza, porque quando você se torna um cristão, isso não vai te tirar a tua fraqueza. Você vai ter suas fraquezas e as suas limitações, e Deus conhece a cada uma delas, e Ele não vai remover. Olha, lá no livro de João 17, o Senhor Jesus faz uma oração ao Pai por todos os teus discípulos, tá? Ou seja, incluindo nós. Ele diz: não os peço que o tire deste mundo, mas que esteja com eles. O Senhor não vai nos tirar deste mundo. Ele não vai nos tirar do meio da aflição, do sufoco, das provas. Não, porque tudo isso é necessário para crescermos, para rompermos em nossa vida, para estarmos preparados, capacitados para estar com Ele. Então, o Senhor vai estar conosco, vai nos fortalecer, e Ele nos promete isso: estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, confie que o Senhor vai te dar a graça na sua vida, para você suportar essa aflição que você está vivendo, até que chegue o livramento dessa aflição, até que chegue o livramento dessa prova, até que chegue o livramento e dando escape do que você está vivendo. Confie no Senhor. O quinto passo: leia a palavra de Deus, principalmente os salmos de conforto em tempos de lutas. Quantos salmos nós podemos identificar aqui? Salmos 91, Salmos 121, Salmos 125. Nós vemos muitos salmos aqui que nos ajuda a passar e relembrar a palavra do Senhor. A palavra de Deus tem que estar na tua boca dia e noite. Não se aparte do livro desta lei. É o que o Senhor diz lá em Josué 1. Amados, nós precisamos estar lendo na palavra do Senhor, meditando a palavra do Senhor, para recordar a palavra de Deus, trazer esperança ao nosso coração. A palavra de Deus nos traz força. Ela nos traz a convicção que Deus é conosco, que Ele está conosco a todo momento e que Ele jamais vai nos deixar. Então, quinto passo: leia a palavra de Deus. Sexto passo é: busque revelação e discernimento da parte de Deus, referente à sua situação específica, mediante a oração, as Escrituras, a iluminação do Espírito Santo, ou até mesmo o conselho de um santo e experiente irmão. Amém? Então, amados, esse sexto passo está nos dizendo que nós precisamos de uma íntima comunhão com o Senhor, tá? Para, diante dessa situação específica, buscar uma revelação do Espírito Santo, uma iluminação, porque Ele vai nos direcionar. Ele vai trazer a luz do entendimento para as nossas vidas, de como devemos fazer, de como devemos agir. E às vezes até, se não estamos ali conseguindo ouvir essa voz de Deus, se nós não estamos conseguindo entender ou captar totalmente o que o Senhor está querendo falar conosco, busque o conselho de um sábio, busque o conselho de um sacerdote, busque conselho de alguém que tenha intimidade com Deus para te ajudar nessa questão. E assim você vai ouvir o que Deus quer falar contigo. Amém? E o sétimo passo é: se o seu sofrimento é de natureza física, então, o que o Senhor diz? Busque na Escritura isso. O que o Senhor diz sobre essa situação, sobre esse sofrimento físico na tua vida. Por exemplo, é uma enfermidade no teu corpo. Vai direto ao ponto que o Senhor está falando sobre isso. É uma natureza física. O que seria natureza física? Enfermidade física, acontecimentos físicos, naturais, situação financeira. Vamos dizer assim, você provocou uma situação que está trazendo consequências realistas, naturais na tua vida financeira.
O que a palavra do Senhor nos diz sobre isso? Vai lá para o livro de Provérbios, para o livro de Eclesiastes e vai meditar nisso, cada situação. Amados, a Bíblia, muitas das Bíblias hoje têm até sugestões por cada situação que você está vivendo. Quem muitas vezes não conhece toda a Bíblia, não tem o hábito até de ler, que eu recomendo que tenha o hábito de estar lendo, mas você pode ir no finalzinho da tua Bíblia e achar as concordâncias ou até mesmo palavras, conselhos em situações difíceis. Ah, estou passando por um divórcio. Vai lá, o que a palavra está falando sobre isso? Estou no momento de aflição, o que a palavra do Senhor está falando sobre isso? Estou no momento de doenças, o que a palavra do Senhor está dizendo sobre isso? Estou no momento de luto. Vai lá, o que a palavra do Senhor está dizendo sobre isso? Então, aqui no 7º ponto, ele está falando sobre isso. Se você está passando por uma situação, um sofrimento de natureza física, por exemplo, luto, é uma natureza física. O que a palavra do Senhor nos diz sobre o luto? Vai lá, Salmos 46. Leia, medite, reflita. Deixe que o Senhor Deus vai te instruir através da própria palavra. Segue esses passos, tá? E o Senhor Deus vai trazer sobre ti a revelação. Amém? 8º passo e último passo. No sofrimento, lembre-se da predição de Cristo, de que você terá aflições na sua vida, como cristão. Aguarde com alegria aquele ditoso tempo, quando Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto e nem clamor. Amém? Confie nessa palavra do Senhor. Livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 4, nos diz isso. O Senhor, Ele vai limpar dos teus olhos todas as lágrimas. Ele vai tirar de você esse sofrimento. E não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais clamor, não haverá mais esse sofrimento na sua vida. Mas só que enquanto isso, amados, lembre-se o que o Senhor Jesus nos disse. No mundo tereis aflições. Mas lembre-se também que Ele está dizendo, mas tem de bom ânimo, estarei contigo até a consumação dos séculos. Amém? Então, se você quer ter vitória diante desse seu sofrimento, siga esses 8 passos e você encontrará a vitória que tanto necessita. Ore, confie, busque, entregue, viva na presença do Senhor. Deus está contigo. Ele te ama e vai te ajudar nesse sofrimento. Ele te dará toda a instrução necessária para ter a vitória diante dessa situação. Amém? Eu espero que essa palavra tenha te ajudado. Eu espero que o Espírito Santo tenha ministrado no teu coração. E eu creio que Ele ministrou sim. E você receberá essa instrução da parte dEle. Que Deus te abençoe. Que Deus possa trazer luz e entendimento à tua vida, que Deus venha trazer graça, que Deus venha trazer força, renovo, que Deus venha falar contigo através da palavra do Senhor e que o Senhor Deus venha enxugar dos seus olhos todas as lágrimas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor e tenham todos um excelente e abençoado dia na presença do Pai. Deus é contigo.